Olá, pessoal. Aqui estou atendendo o pedido dos nossos estudantes para gravar um vídeo falando um pouco sobre o meu fazer cordel. Então, eu quero começar falando assim. Eu sou Efigênia Dias, matuta aqui do sertão. O cordel é meu lazer, professora. A profissão, com as rimas, sou artista, sou poeta, cordelista, graças ao meu pai Simão. Então, pessoal, eu comecei a escrever cordel. Vocês me perguntam quando eu resolvi iniciar a escrever cordel. Não tem assim um marco na minha história. O que eu posso dizer é que eu cresci ouvindo cordel, vivendo cordel, partilhando cordel em família. Quando eu falo que hoje sou poeta cordelista, graças ao meu pai Simão, isso significa dizer que ele foi assim a minha inspiração. De que forma? Ele era um grande colecionador de cordéis. Inclusive, eu tenho aqui algumas dessas relíquias. São vários cordéis ainda que pertenceram a pai Simão. Então, a gente cresceu ouvindo alguém recitar esses cordéis. E à medida que eu fui crescendo, fui tomando gosto pela arte, comecei também a ler e me apaixonar por essa literatura. Depois que eu comecei a trabalhar como professora, eu passei a escrever meus próprios cordéis. Lembrando que eu escrevi os meus primeiros versos ainda quando eu era estudante. Só que eu não considero esses cordéis, porque não basta rimar para ser cordel. É preciso seguir toda uma estrutura. Então, eu comecei a escrever cordel no meu fazer pedagógico. Daí nasceram os primeiros textos, como, por exemplo, o livro O Velho Chico. O Velho Chico foi o meu primeiro livro escrito, que eu posso chamar de cordel. Assim mesmo, ele já passou por vários ajustes, várias modificações até atender o quesito que se exige de métrica, rima e oração para que se faça um bom cordel. Vocês me perguntam também qual sua inspiração para escrever os cordéis, em especial A Sombra do Limoeiro. Como eu já falei, a minha inspiração para escrever cordel vem da minha vivência com cordel, né? Desde sempre, desde a minha infância. E A Sombra do Limoeiro, na verdade, nasceu de uma necessidade de conteúdo sobre a origem de Cacimbinhas. Hoje, se a gente for buscar alguma informação sobre a origem de Cacimbinhas, nós vamos encontrar um conteúdo bastante restrito na internet. Ou, quem tem acesso, nós temos o livro de Daci, que fala sobre Cacimbinhas, que é um material bem completo. Mas, posso dizer que de difícil acesso, né? Então, eu pensei, como fazer com que essa história de Cacimbinhas chegue de maneira mais fácil às pessoas. E daí eu comecei a escrever sobre a história de Cacimbinhas. Escrevi o primeiro livro, A Sombra do Limoeiro. É um livro que se dedicou apenas à origem. Depois eu senti a necessidade e, diante da aceitação do público com A Sombra do Limoeiro, eu resolvi ampliá-lo e nós fizemos já a segunda edição do livro A Sombra do Limoeiro, que veio uma edição mais completa, com mais informações desde a origem do município de Cacimbinhas aos dias atuais, passando aí pela cultura, pela educação, por questões de administrações. Então,
O segundo livro, A Sombra do Limoeiro, na sua segunda edição, já é um livro bem mais completo. Então, esse livro realmente surgiu como um apoio pedagógico para quem necessite trabalhar na sala de aula enquanto estudante ou mesmo como professor, a história do nosso município Cacimbinhas. Aí vocês me perguntam, os personagens dos locais, os nomes dos locais e os personagens são referenciais? Na Sombra do Limoeiro, por exemplo, eu me coloco até como o personagem que fez parte da história, que viveu aquele momento. Então a gente sabe que a poesia é isso. Ela traz um pouco de fantasia, de emoção, mesmo tratando de uma história verídica, que é a história de Cacimbinhas, mas eu coloco nele um pouco de fantasia à medida que eu me coloco como um personagem vivendo ali no momento aquela história. Os locais são locais reais da origem de Cacimbinhas. Quando eu falo do sítio Choã, quando eu falo da nossa primeira igreja, então fazem parte realmente da história de Cacimbinhas. E nos outros livros que eu tenho publicado, geralmente os locais, os personagens que aparecem fazem parte aí desse enredo da história, de acordo com o que eu me proponho a escrever, segundo o tema de cada trabalho. Outros livros meus são personagens bem reais, são livros sob encomenda que eu faço também, como por exemplo, Aragão em Defesa da Vida no Trânsito. É um livro que eu escrevi sob pedido para um amigo que mora em Peixoto do Azevedo, em Mato Grosso. Então, o nosso cordel já chegou lá no centro-oeste do nosso país, né? E ele desenvolve um trabalho como agente de trânsito muito interessante. E esse livro, Aragão em Defesa da Vida no Trânsito, traz aí a história realmente de Gesivaldo Aragão, que faz esse trabalho aí como agente de trânsito. Outros livros também que eu já fiz Pelas Trilhas do Amor, Seu Neca e Dona Neném, também são personagens reais, que foi um livro também encomendado para contar a história desse casal. Então, a maioria dos meus personagens, eles são personagens reais de acordo com a história que eu estou escrevendo. Outros livros que eu escrevi sob encomenda são livros em memória, como de Seu Benedito, de Petrúcio. Então, são personagens que fazem parte da minha história, pessoas que eu conheço e que tive o prazer de escrever sobre eles a pedido da família. Aí vocês também colocam: além do gênero cordel, você produz outra categoria literária, como poema, crônicas ou contos? Eu posso dizer que eu não sei escrever outra coisa, que tudo que eu começo a escrever dá em rima. Então, eu sou tão apaixonada e tão ligada para essa questão do cordel, que se eu for escrever outra coisa, eu vou sempre rimar e ele vai sempre terminar sendo cordel. Então, qualquer poema que eu me arrisco a escrever sempre vai resultar num cordel, dada essa minha vivência, essa prática com cordel. Quando eu começo a escrever, tá sempre cordelizando, como a gente costuma dizer. Sempre acabo aí rimando e metrificando. Então já faz parte do meu dia a dia o cordel. Então não tenho nenhum outro livro publicado em outra categoria literária, a não ser literatura de cordel. Nesse quesito, eu já tenho mais de 15 livros publicados, como também participei como organizadora e como participante mesmo da obra do livro Talentos do Cordel Alagoano, onde a gente reuniu um grupo de pessoas
também apaixonado e produzindo essa arte que é a literatura do cordel. Então, tudo que eu começo a escrever não dá outra, só dá em cordel. Aí vem a questão também. Sua produção escrita segue algum padrão métrico ou estilo composicional? Sim. Não tem como escrever um bom cordel, um verdadeiro cordel, se ele não seguir um padrão métrico. A gente encontra, infelizmente, posso dizer assim, hoje nas redes sociais, muita gente publicando qualquer coisa e dizendo que é cordel. Mas para se escrever o verdadeiro cordel, o bom cordel, ele precisa estar dentro de uma estrutura de métrica, rima e oração. Quando nós falamos de métrica, nós estamos falando de um verso com 7 sílabas poéticas. Por exemplo, quando eu digo eu sou Efigênia Dias, então eu falei 7 sílabas poéticas. Matuta aqui do sertão. Então, os versos do cordel, ele está organizado numa estrutura métrica de 7 sílabas poéticas. Tem os decassílabos também, que são em 10 sílabas poéticas, mas o mais comum no cordel são as 7 sílabas poéticas. Como também toda uma estrutura de rimas. Para se escrever um cordel, a gente vai usar desde as quadras, que é a forma mais simples, mais básica possível de escrever cordel, a estrofe em 4 versos. A mais popular é a sextilha, quando a gente escreve em 6 versos. Também a setilha é bastante usada. E tem as oitavas e as décimas para se escrever um cordel. Claro que cada uma dessas tem uma estrutura própria de rimas. A métrica é sempre a mesma, mas a estrutura de rima ela vai variar bastante de acordo com o que você está escrevendo. Por exemplo, se eu for escrever uma sextilha, eu vou escrever os versos rimando na segunda, quarta e sexta linha, que são os versos, segundo, quarto e sexto verso. Se eu for escrever uma setilha, eu já vou seguir uma estrutura diferente de rimas. Eu vou precisar rimar a segunda com a quarta, a quinta com a sexta e a sétima volta a rimar com a segunda e a quarta, que é o que eu apresento geralmente. Quando eu digo minha infância foi marcada por histórias em cordel, por isso hoje me arrisco a colocar no papel versos bem metrificados em rimas estruturados, lapidados a pincel. Então você vai ver que eu rimei a segunda, a quarta e a sétima, a quinta e a sexta entre si. Então, não tem como a gente escrever cordel se não seguir essa estrutura básica e obrigatória, posso dizer assim, na produção da literatura de cordel. Se você vê por aí as pessoas publicando, postando, declamando qualquer coisa só porque rima e dizendo que é cordel, desconfie. Comece a contar as sílabas, se ele segue a estrutura das sílabas poéticas, observe a estrutura de rimas e observe também a oração do texto, se ele tem coerência, coesão, se tem sentido, começo, meio e fim. Caso contrário, a gente não pode chamar isso de cordel, mas de poesia livre. Eu costumo dizer que todo cordelista é um poeta, mas nem todo poeta é um cordelista. Porque você pode escrever poesias livres diversas, mas para escrever cordel ele tem que seguir essa estrutura. Ok? Espero ter atendido o que vocês esperavam, que eu possa ter respondido aquilo que vocês realmente gostariam de saber. E eu quero encerrar dizendo assim:
Sou filha de agricultora, mulher que não foge à luta, criou-me com muito zelo, dia a dia na labuta, ensinou-me que a lida é o maior bem da vida, me orgulho de ser matuta. Então, o meu abraço a todos vocês e peço o carinho de vocês com os nossos canais, com as nossas redes sociais. Então você pode encontrar aí Efigênia Dias Debulhando Cordel no YouTube. É só você colocar lá Debulhando Cordel que vai encontrar o meu canal. Tem o grupo no Facebook também com o mesmo nome, Debulhando Cordel. E você pode seguir o meu trabalho, conhecendo as nossas produções por meio do Instagram, Efigênia_Dias com 2S. Quero também dizer a vocês que eu sou responsável e organizadora da Cordelaria Flor do Sertão, onde estamos produzindo, publicando, revisando, fazendo esse trabalho de edição e diagramação de cordéis. Volta e meia, alguns alunos me procuram e pedem para mim gravar vídeo respondendo essas perguntas sobre o meu trabalho como cordelista. Mas eu espero também receber de vocês alguns poemas em cordel. Então eu deixo aqui o desafio para você que é estudante, para você que está participando desse seminário. Que tal também começar a escrever um cordel? A gente começa escrevendo um poema livre, depois a gente vai organizando, rimando e metrificando até deixar ele como um bom cordel. Então, eu agradeço aqui o carinho de vocês, agradeço por esse reconhecimento desde já ao meu trabalho, querendo mostrar aí. Então, eu só tenho a dizer gratidão sempre. E lembre sempre disso, você nasceu para florir. Quer conhecer melhor? Acesse lá o meu canal e escuta este poema. Você nasceu para florir. Que diante dos problemas você consiga sorrir, que o caminho sombrio não lhe impeça de seguir, se olhe com mais carinho, mesmo existindo espinho, você nasceu para florir. Escute esse e outros poemas da minha autoria lá no meu canal Debulhando Cordel. Cheiro e mais uma vez, obrigada e minha gratidão sempre.